Era 13 graus aqui para quem está em São Paulo, né, Dani? Gelado. Gelado. Mas estamos aqui para aquecer o coração de todos vocês e a mente de todos vocês, né, com os insights, né, de tudo que nós vivemos juntos nesse período de trabalho, né, Dani? Doutora Daniela Pimentel, acho que dispensa apresentações. Acho que, inclusive, as pessoas estão aqui, com certeza, por sua conta, por sua causa, né, Dani? Mas queria te agradecer, né, pelo seu interesse também da gente gerar essa pauta, da sua presença aqui, de deixar o pequeno em casa, né, para poder estar aqui nesse bate-papo aqui com os colegas. Pedro, eu que agradeço o convite, agradeço a Juliana, a Gláucia, a Carolina, e vamos contar tudo que a gente fez, né? Eu queria só começar falando que eu chamei o Pedro num momento bem especial, quando eu vi que ele estava começando com as consultorias, eu entrei em contato com ele e falei, Pedro, eu preciso da sua ajuda. Eu estou num momento aqui especial da minha vida, né? Eu tive bebê, eu preciso continuar trabalhando, eu quero continuar trabalhando, mas eu preciso melhorar o meu tempo também em casa, o meu tempo com o bebê. Eu tive bebê muito velha, eu tenho que aproveitar bastante ele, não posso deixar passar a infância dele, eu tá muito distante, como eu vejo um monte de gente falando o que aconteceu na vida. Então, eu preciso que você me ajude a organizar a minha clínica, organizar a minha equipe para esse meu novo momento de vida. E foi assim que a gente começou, né, Pedro? Exato. Eu acho que os dois em momentos de vida novo, né, Dani? Eu desse lado aqui, começando a empreender, né? E aí eu acho que foi realmente essa troca e essa sinergia que a gente já tinha desde tempos de Galderma, né? Sim, desde tempos de Galderma. Sculptra. Exato. Exato, Galderma, Sculptra, tantos projetos, né, que nós fizemos. E aí acho que foi realmente aí esse momento dos dois aí de se unir e da gente construir as coisas juntos, né, de fazer e fazer a diferença para os pacientes também, né, Dani? Que é sempre o nosso objetivo final, né? Com certeza. Então, gente, eu acho que vamos dar início aqui. Também obrigado pela presença de todos, né, nessa quinta, aquela ressaca pós, ressaca boa, né, pós classificação aí do Brasil em Sim. primeiro lugar. Eu tava querendo, eu joguei eu dei uma secadinha no Brasil, Dani, porque eu queria que o Brasil se classificasse em segundo, né? Para não ser segunda-feira o jogo? Para ser segundo às 10 da noite. Ai, Pedro, nem fale, tá uma confusão aqui já. Enfim, tive que desmarcar voo, porque agora o jogo é às 14, né? Então, nossa senhora, Que eu é acho que dar o bagunça dia, né? todo mundo, né? Mas acho que faz parte aí do momento. Então, eu acho que é isso. Então, o objetivo aqui, gente, acho que é o que a gente já vem comunicando nos posts aí nos stories, né, Dani? Trazer nossos aprendizados de vida real, né? Sim. Bastidores, vamos abrir a cozinha aqui, né, Dani? Eu acho que é tão bom a gente aprender com os próprios erros e passar isso para os nossos colegas, para que eles talvez não errem o que a gente errou. Principalmente, né? Principalmente os erros fazem a gente aprender, né? Então, erros e os acertos, com tudo a gente Isso. aprende. Então, a gente começa aqui, pessoal. Então, não é um conteúdo, a gente preparou de uma forma aqui, né, Dani, que fosse muito mais um bate-papo, né? Não vão, os slides não tão super tranquilos aqui, e a gente vai trazendo aqui, trocando com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nos acionem, né? A gente vai perguntando aí também para vocês. Eu acho que o objetivo é esse bate-papo aberto, aproveitar esse momento ao vivo aqui com a doutora Daniela. Dani, vamos lá então, né? Quando nós sentamos juntos, né? Primeiro momento ali, falou, vamos dar começo aí nessa consultoria, vamos ver o que a gente pode fazer juntos. Eu acho que a gente passou por isso aqui, né? Falando, beleza, Pedro, acho que está na hora da gente destravar meu crescimento, destravar meu faturamento. E, né, Dani, a gente falou, bom, precisa atender mais pacientes, lembra, Dani? Você Sim, falou isso? a minha própria equipe falou, né? A doutora precisa ter mais novas consultas para que ela possa indicar mais procedimentos. E hoje, como eu delego as tecnologias aqui na clínica, que ela possa movimentar também as outras pessoas que trabalham aqui na clínica. E então a gente precisa montar a estratégia para a gente ter mais novos pacientes. Foi essa a nossa dor inicial, né, Pedro? É. E aí, o que que eu falei, né, Dani? Falei, Dani, eu acho que, né,
você pode crescer sem encher a sua agenda, né? E outra coisa que eu também pedia para o Pedro é: eu quero motivar a minha equipe, eu quero treinar a minha equipe, eu quero que você me ajude com essa oxigenação aqui da minha equipe mesmo, né? Aqui do consultório. O Exato. resto eu faço depois. Exato, mas acho que aqui, eu acho que o ponto da nossa discussão, e eu acho que é o que eu vejo em 99% dos meus clientes e das clínicas no geral, né, Dani? Assim, a lógica tradicional do crescimento, né? Bom, para eu faturar mais, eu preciso atender mais pacientes. E essa primeira conversa que nós tivemos, né, eu me lembro, eu falei, Dani, olha, vamos fazer um olhar aqui primeiro, por quê? Clínicas, né, como a sua, né, que já tem anos de história, já tem uma base de pacientes, a gente tem que entender hoje como que é o seu cenário de faturamento atual, como que está seu ticket médio. E o que a gente acredita aqui na consultoria é isso. É possível crescer, faturar mais, elevar nível de experiência e tudo mais, sem necessariamente trazer mais pacientes, sem depender de volume, né? Então é uma lógica que a gente quebra esse raciocínio do crescimento tradicional, ou seja, vender melhor, né, Dani, para os Uhum. que já confiam, que já passam, que já estão com você há muito tempo, né? Então foi por aí que a gente começou. Você botou fé, Dani, quando eu E trouxe isso para eu você? lembro que no primeiro momento eu não botei fé. Falei, putz, não era bem isso que eu queria, né? Eu queria que ele me ajudasse com tráfego, com aquelas coisas lá que eu não entendo muito bem, que a gente também vinha batendo a cabeça. Mas aí quando você falou isso, eu lembro que eu te falei: ai, Pedro, é verdade. Alguns cursos que eu já fiz de gestão, de marketing, de empreendimento, eles sempre falam que é muito mais fácil você vender para quem já comprou de você. Né? Daí você falou: é exatamente isso. Tem essa regra mesmo quando a gente vai estudar, da gente trabalhar melhor ali quem já comprou. É muito mais fácil você vender mais para quem já comprou do que você, a energia que você vai gastar para vender para um paciente que nunca comprou de você. Perfeito. E eu acho que então esse é o primeiro aprendizado nosso aqui, né, nesse projeto, né, Dani? E na verdade, validação da hipótese, né, que a gente sempre trazia, ou seja, para faturar mais e melhor, não existe essa necessidade de você trazer mais pacientes. Óbvio, é um dos pilares, né? Sempre vai ser renovação de carteira, captação de pacientes. Mas num primeiro momento, para uma clínica que já existe, já tem uma carteira de pacientes, o desafio é esse: crescer olhando para dentro, que eu acho que já conecta aqui com o nosso próximo ponto, né? Essa, eu acho que foi a virada de chave, né, Dani? Então, Uhum. entender que, ok, acho que pacientes novos fazem parte do game, né? Essa renovação e tudo mais, mas não vai ser o principal pilar, né? Sim. E aí que eu fui entendendo, né, que ali a minha primeira dor ali com o Pedro era treinar a minha equipe, e foi nesse momento que eu fui começando a entender que quem precisava de alguma oxigenação era eu mesma, né, Pedro? Que eu estava trabalhando mal os meus pacientes de rotina, os meus pacientes do dia a dia, que estavam sempre aqui comigo. Sim, eu não diria trabalhando mal, né, Dani? Mas Não é, trabalhando tão bem como eu poderia, vamos dizer assim. exato, né? Eu acho que as oportunidades que vão ficando pelo caminho, né? Então, uma dos propósitos aqui de como a gente entra com a consultoria é isso. Então, analisando os números da clínica, né, Dani? E aí, quando puxei lá, né, falamos lá com o Elton, manda para mim aqui o relatório de faturamento, vamos ver como tá o ticket médio da doutora Uhum. Dani, né? E aí a gente viu ali a oportunidade, né, Dani? Ou seja, uma oportunidade de oferecer mais valor, né? Oferecer mais tratamentos, né? Entender melhor as necessidades desse paciente para também, com certeza, prover aí mais resultados e, consequentemente, mais satisfação. Mas eu acho que o recado aqui desse slide é isso, tá, gente? Eu acho que quando a gente fala de crescer um negócio, qualquer negócio, uma pizzaria, uma clínica, um hotel 5 estrelas em Dubai, enfim, qualquer negócio. A gente tem, vai, 4 grandes verticais, Dani. A gente pode, então, conquistar novos clientes, pacientes. A gente pode Uhum. vender
mais da mesma categoria para o mesmo paciente, para o mesmo cliente, ou seja, um paciente que está lá com aquela indicação para fazer um tratamento ali com ácido hialurônico. E aí, às vezes, ali a gente fica com aquele receio de custo de tratamento para em 2 ml. Mas na sua cabeça você fala, nossa, aqui caberia uns 4, 6 ml tranquilamente. Ou seja, então, fazer esse upselling, né? É uma vertical também de crescimento. Cross-selling, que é outras categorias, né, Dani? Então, para o mesmo paciente, ou seja, o Uhum, bioestimulador, a toxina, as máquinas, as tecnologias. E por último, e talvez nessa ordem, acho que realmente o último mesmo, novos modelos de negócio, né? Como que eu cresço, né? Além disso tudo, olhar para os pacientes, trazendo uma nova especialidade para minha clínica, trazendo um outro profissional, trazendo uma mesma especialidade, mas que me complemente, né, Dani? De repente uhum. um dermato que só faça clínica, um dermato que só faça cabelo, né? Que só faça tricologia. Então, modelos de negócio que complementam o que eu já faço. Então, e isso tudo a gente está falando, então, desses quatro pilares que eu trouxe, esses três, a gente está falando dos 80%, Uhum. né? Então, como que, como que você cresce, né? E qual crescimento que é sustentável, previsível, né? E consistente? É na carteira atual mesmo, né, Dani? Sim. E aí foi só quando a gente foi olhar os números que a gente viu que tinha oportunidade, né, Pedro, de crescer com os nossos próprios pacientes. E eu fui entendendo que, mais do que trabalhar a equipe, eu precisava trabalhar melhor esses pacientes. Mas eu tenho alguns bloqueios, por exemplo, de indicar procedimentos corporais. Quando o paciente não queixa, eu fico com vergonha de falar, você tá gordo, você precisa fazer isso aqui, você tá com flacidez. Eu falei, Pedro, eu não consigo, não é assim, da minha pessoa ficar indicando coisas que o paciente não se queixou para mim. Por mais que eu veja que ele pode melhorar na flacidez do corpo, na gordura localizada, se o paciente não se queixar, eu não tenho coragem de indicar, né, Pedro? Lembra que eu te falei? Exatamente. Acho que foi aí que a gente começou a colocar as ferramentas, né, Dani? Então, para te ajudar, né? É, O conhecimento técnico indiscutível, né? O nível que você está de injetora, o seu nível de maturidade das tecnologias disponíveis na sua clínica, né? De tudo que você tem no seu acho que arsenal. você está, né, afiada. E a equipe também, né? A equipe que trabalha lá, executa seus procedimentos. E eu acho que isso vai muito aqui ao encontro do que você acabou de falar, né, Dani? A questão das crenças limitantes, né? E É, acho que eu tenho duas importantes. A primeira é que eu tenho vergonha de indicar aquilo que o paciente indicar para tratar aquilo que o paciente não se queixa. E a segunda é que eu fico meio assim, meu Deus, vai ficar muito caro. Ele não vai fazer, né? Essa também era. Essa eu quebrei total, assim. Na verdade, você me ajudou a quebrar as duas, de uma maneira, do meu ponto de vista, elegante. Que legal, Dani. Como que foi isso, assim, para trazer É, para o pessoal, assim, foi, qual que foi essa provocação? Que caminho, como que isso entrou na sua mente para o pessoal? daí eu falei, Pedro, às vezes eu fico com medo de fazer um protocolo com tudo que o paciente precisa e ficar muito caro, ele se assustar. Então eu prefiro ir pondo aos poucos. Só que nesse ir pondo aos poucos, eu acabava que eu me perdia um pouco. Então eu indicava uma coisinha ali, ele fazia aquelas coisinhas, daí ele voltava depois de 6 meses para nova toxina, eu fazia só a toxina, depois de um ano eu falava sobre a manutenção do esculto, daí você falou assim, não, você tem que indicar tudo o que ele precisa. Afinal, como médica, você precisa passar o melhor tratamento para aquilo que o paciente se queixou para você. Não estou falando para você indicar o que ele não se queixou, mas dentro do que ele se queixou, você tem que oferecer o melhor. Você não vai oferecer um pouco com medo de ficar muito caro. Você oferece o melhor. Ele vai decidir se ele vai querer fazer tudo ou não, ou se ele vai querer fazer tudo agora, ou tudo. E depois ele fecha mais 3 meses, mais 3 meses, mais 3 meses. E aí a gente vieram as ferramentas para me ajudar a fazer isso, né, Pedro? Perfeito, perfeito. A gente já vai entrar nelas aqui, tá um pouquinho mais para frente, mas com certeza, né? Eu acho que o conhecimento, né? A base que você tem, né, Dani, junto com algumas coisinhas ali que nós colocamos na jornada do paciente, eu acho que juntou tudo isso, né? Mas é uma coisa que eu me deparo assim com a maior parte dos médicos mesmo, Dani, assim, trazendo
além da experiência que nós tivemos juntos, o que eu vejo nos meus outros clientes, e estava falando isso hoje de manhã com uma outra cliente lá do Espírito Santo, né? Ou seja, pensar com o bolso, né? Pensar com essa mentalidade de custo, né? Eu acho que sim, existe essa questão, eu não posso parecer, não quero assustar meu paciente, ou não quero parecer careiro, não quero parecer essas coisas que, né, o paciente vai deixar um carro aqui na clínica e tudo mais. E eu acho que tem o caminho, né, Dani, para você construir isso com o paciente, né? Dando a visão e o alinhamento da expectativa de tudo que ele precisa sem a necessidade de é tudo ou nada, né? Exatamente. Uhum. E as Então, ferramentas me ajudaram nisso. E aí eu fiquei confortável de indicar mais coisa, distribuindo ali em meses, eu falo planejamento ao longo do ano, você vai fazendo conforme o seu desejo, as suas possibilidades, aí eu fiquei mais confortável para fazer um plano maior de tratamento, indicando tudo aquilo que eu poderia indicar para melhorar as queixas que o paciente estava me trazendo. eu acho que aqui um ponto legal, Dani, que eu trago desses, até para o pessoal saber, né? Eu trabalhei no marketing da Galderma, né, gente? 4 anos lá, gerente dos injetáveis lá da Galderma. Então lá que onde começou e eu estudei e me preparei nessa parte de gestão também. E uma lei que eu aprendi muito forte, Dani, e que se comprova a cada dia aqui na consultoria, e todos os meus clientes, assim, concordam. A lei da estética, qual que é? Ticket médio está diretamente relacionado à satisfação, né? Então, quanto mais o paciente investe, o que a gente vê? Mais, Mas ele fica. mais ele fica satisfeito. E aí a gente vai para esse ciclo virtuoso, né? Quanto mais o paciente está satisfeito, mais ele indica. Quanto mais ele indica, mais a clínica também cresce, né? Porque a gente não está falando nem de uma captação de tráfego, essa coisa desse De lead investimento macio. na captação, né? É só a satisfação do paciente que já está aqui dentro. Exato, de uma maneira mais orgânica. Então, é pensar, é tirar mesmo isso do que é caro. Porque, gente, no final das contas, por exemplo, ó, esse é um outro racional que eu acho que ajuda muito também, Dani. É assim, é pensar o seguinte, né? Bom, eu que fiquei com o Sculptra lá há alguns anos. Que eu via? O que eu percebia que era mais caro para o paciente? Ele investir em um frasco, pagar 3.000, 3.500 e ver um resultado mais ou menos, porque um frasco realmente a gente sabe que não traz tudo que o paciente precisa, do que ele investir 9, 10 em 3, em 2 e realmente ter um impacto ali, né? Do, do, Sim, da produção de colágeno, da firmeza ali, do reposicionamento da face. Então, quem eram os clientes da Galderma que mais compravam Sculptra, por exemplo? Eram os clientes que tinham essa mentalidade, né? Que mais vendiam. Ou seja, eu não vendo um Sculptra por mês, eu já vendo os dois, eu já vendo os três. Porque um que custa 3.000 e que não dá tanto resultado, para o não paciente vai voltar para fazer os outros dois. vai ser mais caro, né? Vai ser mais caro, porque no final o que fica é o resultado, É. né? É porque Então, às vezes eu recebo um paciente falando, eu já fiz Sculptra e não estou feliz. Que eu indico Sculptra para praticamente todos os meus pacientes. Daí eu pergunto, quantos você fez? Geralmente fez um, e a gente sabe que tem alguns médicos que nem aplicam o frasco inteiro, né? Você nossa. falou, não, foi pouco para o seu caso, né? Então é bem comum isso aí mesmo. Exato, exatamente. Então, o que que é caro, né, gente? Assim, caro é o que não dá resultado, né, Dani? É verdade, cara, que Caro é não dá 3.000 num frasco de Sculptra que não trouxe ali a satisfação que o paciente, não trouxe o resultado que o paciente esperava. Agora 10, 9, ou não só a Sculptra, né, mas uma combinação ali com ultrassom microfocado e tal, daqui 90 dias, né, Dani, da hora que tiver voltando ali o colágeno, o paciente vai falar, cara, valeu a pena, olha como eu tô. É, Então, é esse conceito que a gente exatamente. tem que ter. E é isso. E eu acho que para fechar essa parte, para a gente avançar aqui, né, Dani? Eu acho que tem muito aquela técnica que a gente conversou, né, Dani? Perguntas de permissão. Você lembra disso? Uhum. Que a gente falou, Dani, o negócio é o seguinte: dá para o paciente a sensação de que vocês estão construindo juntos, né, o plano. Então, gente, assim, qual que é a dica? Para desarmar e para quebrar esse gelo com relação a isso. Nossa, o médico já me passou tudo, eu nem estava sabendo direito o que que era. Não, fulano, olha, eu como médica,
né, Dani? Eu vou Aham. Você me permite que eu te passe tudo o que você precisa para suas queixas, né? Eu vou te explicar tudo. E aí nós vamos decidindo junto aqui na sua jornada, o que que a gente começa agora, o que que a gente deixa um pouquinho mais para frente, a gente encaixa aqui com o seu orçamento. Pode ser? Foi exatamente isso que me fez, que me deixou confortável para indicar mais coisa. Eu, como médica, preciso te indicar tudo que a gente tem a possibilidade de melhorar e te entregar o melhor resultado. Maravilhoso, né? Aí eu fiquei Então, ok para aumentar minhas indicações. E aumentei bastante, né, Pedro? Acho que quase nossa, dobrei, né? O eu ticket lembro. médio. O meu termômetro lá na clínica, Dani, eram as meninas, né? O time de comercial Ela lá só. da clínica que eu vivi. Então, quando a gente chegava lá, então a doutora Daniela, né, e o Laércio tem uma equipe comercial, né, tanto para o fechamento das cirurgias plásticas quanto dos procedimentos estéticos. E eles que recebiam elas que recebem, né, os orçamentos. Então eu ia lá, batia lá na portinha, falei: "E aí, gente, como que tá chegando aí os planos, os protocolos aí da Dani?" "Ai, não, agora tá aumentando, agora tá vindo mais completo." Né, Dani? Então, esse era o nosso termômetro lá e Meu foi Deus, realmente. ela viu e falou: "Ó, o paciente queixou disso. Isso e você não indicou nada, lembra? E também tinha puxão de orelha, Tinha. porque aí elas Eu falei, "Nossa, cruzavam essa aqui quer engravidar, então eu não indiquei as coisas para ela. Indica, você não sabe quando ela vai engravidar?" Então, exatamente. E aí, gente, qual que é a continuação da história aqui, né? A gente fala aqui, falamos lá agora há pouco, mas acho que esse é o momento, né? Como eu identifico, né, Dani? Como que a gente identifica se eu tô bem, se eu tô indicando tudo que o meu paciente precisa? Gente, é isso que vocês. Tem uma série de indicadores, né, Dani, que a gente avalia dentro de qualquer negócio. Mas para uma clínica, para começo de conversa, além do faturamento, claro, né, para a gente ver quanto que está performando a clínica, ticket médio, gente. Então, e é uma conta muito fácil de ser feita, né? É pegar o faturamento do mês ou o faturamento do período e dividir pela quantidade de pacientes pagantes, né? Então, uma clínica que faturou 100 mil e atendeu 10 pacientes, a gente está falando de um ticket médio de 10 mil reais, tá? E é aí que está o pulo do gato, né, Dani? Porque é aqui que a gente desconstrói a história de que eu só consigo crescer o faturamento se eu atender mais pacientes. Com pacientes novos, é. Então, você vê o exemplo aqui, né, gente? Como que eu dobro o meu faturamento? Atendendo a mesma quantidade de pacientes? Tá aqui, né? Um procedimento a mais. Esse é um exercício prático, né, Dani? Um procedimento a mais que você coloca ali, além da toxina, um preenchedor, um bioestimulador, um ultrassom microfocado, né? Você já está falando aqui atendendo a mesma quantidade de pacientes, sem nenhum paciente a mais nem a menos. A gente está falando aqui de um potencial de dobrar o faturamento, né? Então, eu acho que esse que é o poder da análise do ticket médio, né? Entender aonde Muitas você vezes está. para pacientes que já estão fazendo as coisas com você, né? Que Perfeito, já confiam em você. perfeito. E aí a gente pegou o ticket médio da Dani nesse intervalo aqui, né, Dani? Nesse intervalo aqui, né, de valores, e a gente colocou, né, foi uma jornada aí de uns 4 a 5 meses, né, Dani, para a gente A gente ia fazendo mensal, né? Mensal a gente ia fazendo. fazendo mensal para colocar num patamar ali de praticamente dobrar, né? De praticamente dobrar Uhum. o faturamento da Dani. Então, gente, acho que a lição aqui desse slide, vocês podem fazer isso amanhã chegando na clínica. Pega o faturamento lá de maio, ou se quiser já fazer até de junho o faturamento parcial, com quantidade de pacientes que pagaram, né? Tá feito o seu ticket médio. E aí, qual que é o ponto, né, Dani? Assim, as faixas, né? Que a gente considera aqui em termos de ticket médio, boas práticas, né? Então, tickets abaixo aí de 3 mil reais são tickets que mostram muita oportunidade, né? De oferecer mais e melhor, né? Mais e melhores tratamentos, melhores protocolos, né, Dani, para os pacientes. Mais completos. Mais completos, que entreguem mais resultados, né? Que entreguem o que o paciente está buscando, né? E tickets acima aí de 6 entre 6 e 10 mil, já começam a representar tickets médios mais interessantes, tá? Do ponto de vista do paciente, né, Dani? Assim, o paciente são, né? Sim, porque hoje uma menos de 3 seria o paciente estar fazendo uma toxina, né? Exatamente. Não dá Exatamente. para o paciente vir aqui fazer uma toxina, né?
Exatamente. E aí, trazendo aí para as pessoas que estão nos ouvindo, vamos colocar o holofote aqui um pouquinho para as pessoas, né? Se vocês puderem dizer no chat, vocês já fizeram, gente? Isso é novidade para vocês? Vocês já fizeram esse exercício de ticket médio? Nos digam aí nos comentários. Anne, se tiver alguém aí que escreva, pode interromper a gente, né? Para a gente ver como é que está Tá esse bom. termômetro, né? Dos nossos participantes aqui. Indicador fácil, gente, de obter e que já mostra na hora para vocês o tamanho da oportunidade. Então, tickets aí, né, Dani, entre 1.800, né, que é aquela toxina, até uns 3 e pouquinho, muita oportunidade. E acima disso, a gente já está observando um movimento mais interessante aí de performance mesmo, né, de indicação e planos de tratamento. Se tiver alguém aí, Anne, ou se for rolando, aí você traz para nós. Mas então vamos lá, né, Dani? Assim, as ferramentas, então, né? De fato, o que que a gente começou a colocar dentro da jornada aí da clínica que foi te ajudando, né? Que foi te municiando aí, te dando essa força, né? Essas armas aí para fazer você, então, conseguir trabalhar melhor nesse sentido, né? Acho que Sim. começar pelo formulário, né, Dani? Formulário de Sim. pré-consulta, né? E aí você falou, você tem um formulário de pré-consulta? Eu falei, tenho, mas nem sei se eu tô dando, nem sei como que tá isso, eu tava meio esquecido, né? Eu tinha um formulário legal, que eu usei uma época, depois eu não usei mais, aí de vez em quando usava, de vez em quando não usava, aí você pediu para ver, e a gente refez aquele formulário com as queixas que eu já tinha, mas a gente acrescentou algumas outras, pusemos foto tanto de face como de corpo, para o paciente realmente assinalar as queixas que ele tem. E parece uma coisa tão simples, né? Mas eu fui vendo que aquilo foi muito interessante para mim. Por quê? Muitas vezes você pergunta para o paciente: veio ali fazer a toxina, que já veio, que ele vem a cada 6 meses. Tem mais alguma queixa? Tudo bem? Não, tá tudo bem. E a partir do momento que você dá o papel para ele preencher, aparecem inúmeras outras queixas. Então, não que eu não perguntasse para o meu paciente se ele tinha outra queixa, mas muitas vezes ele não falava. E aí, quando você dá o papel escrito, lóbulo de orelha, flacidez, mancha, você faz o paciente lembrar que aquilo também está incomodando ele. E aí aparecem inúmeras oportunidades. E para mim, que tenho vergonha de oferecer, com o papel na mão, falava: você está com essa queixa aqui, a gente pode fazer isso, isso, isso para melhorar essa queixa. Então, reformulado, com os desenhinhos de face, corpo, escrito as queixas, já abriu muitas portas, né, Pedro? Sem dúvida. E aí a gente coloca a vida real, né? A gente está falando só de coisas vida real. Tá no fundo aqui desse slide, gente, o formulário da clínica da Dani, né? Então vocês podem perceber, não sei se está fácil de visualizar, você vê ali a imagem, né, de uma ilustração, né, de uma pessoa, de uma mulher, já naquela faixa que a gente sabe que é o perfil ideal de público, né, das clínicas, né, Dani? Aquela paciente 40 a mais mesmo, né? Com todas as necessidades de cuidados estéticos, tanto faciais quanto corporais. E aí vocês vão vendo ali, ó, que ela vai assinalando conforme as queixas, né? Então esse foi um material que a gente começou lá atrás, né, na Galderma. Eu adaptei agora para consultoria, né, com ilustrações autorais aqui e tudo mais, e que foi abrindo essas portas, né, Dani? Então, A gente até mudou, colocou que antes era um corpo perfeito. A gente, não, vamos colocar um corpo real, que tem uma gordurinha, que tem uma flacidezinha, que tem uma celulite, né? A gente exatamente. bem. A gente aumentou o número de queixas na face também. Uhum, E a gente fez o de homem e de mulher. exato, Né? Então, acho exato. que só aí, assim, para mim já foi uma super virada. Eu ter em mãos. A gente falou, pode pôr em iPad. Eu falei, vamos começar no papel, que é mais fácil, até comprar o iPad, né? E já mudou ali minha vida, porque o paciente assinalava muitas queixas. O paciente que estava aqui há anos fazendo as mesmas coisas começou a colocar outras queixas no papel que eles nunca tinham me falado. Ali também tem a parte corporal, então muitos pacientes que eu nunca abordei corpo, eu passei a abordar depois que eu tive esse formulário, então só aí já foi, acho que assim, muito, muito importante para mim. E a segunda coisa importante foi o plano de tratamento, que eu também tinha um papel de plano, mas a gente
destrinchou esse papel, dividindo por meses, colocando todos os procedimentos que tem na clínica e todos os meses do ano. E aí, se ele vem hoje, por exemplo, eu começo em junho e coloco de junho até junho do ano que vem, e foi dividindo também quando eu queria fazer cada procedimento. Então, às vezes o paciente fala, agora eu não quero investir no corpo. Eu falo, então eu vou deixar o corpo para o segundo semestre. E aí coloco lá. Então, eu não deixo passar nada. Quando falar, não, agora eu não quero, falar, então vamos planejar para mais para frente. Eu já deixo aqui, para você saber os valores, as meninas vão te passar. E aí eu fui vendo que, mesmo colocando muita coisa, os pacientes se interessavam, porque quando eles se interessavam pelo montante maior, as meninas faziam melhores negociações. E quando eles achavam que era muita coisa, eles falavam, não, vou fechar só esse trimestre. Fechava só esse trimestre, mas as meninas já tinham em mãos as indicações para trabalhar nos outros trimestres. Então, foram várias portas que foram se abrindo. Eu consegui indicar mais, eu consegui planejar melhor o tratamento do meu paciente e eu me surpreendi com o número de pacientes que estavam interessados no planejamento completo. E os que não estavam, depois de 3 meses, as meninas entram em contato e falam, a doutora deixou planejados para você, você tem interesse agora, não tem? E muitas vezes eles têm. Perfeito. Então, assim, os papéis mudaram ali a minha vida, vamos dizer assim. E é uma coisa que a gente falava, né, Dani? Assim, principalmente, né? A gente sabe que tratamento corporal é um desafio em qualquer clínica dermatológica, né? É o dilema do tratamento corporal, né, Dani? De todo dermatologista que o corporal flua sozinho, vamos dizer assim, né? Porque mais em relação ao equipamento, que a gente consegue ter outras pessoas nos ajudando. Com certeza. E o ponto que eu acho que abriu também, né, Dani, as oportunidades na clínica, acho que foi um pouquinho de como eu cutuquei aí, né? Eu provoquei, né? Porque o que a gente observava muito, né? Assim, né? O paciente não, acabava não fazendo corporal nas clínicas, acaba não fazendo, porque às vezes ele nem sabe, né? Que tem. Não sabe Aí, que tem. Muitos falavam isso. Eu nem sabia que você fazia essa parte. aí ele faz o tratamento facial, fica maravilhosa ali, face, pescoço, e o corpo ele vai nessas franquias, né? Ele vai na Onodera fazer, né? Que não é barato. Não é. Exatamente. Às vezes a diferença é muito pouca, né? É. Pelo benefício que ele tem de continuar os cuidados, né? De maneira mais integrativa, né? Com você. Então, são pequenas ferramentas, né, gente, que vocês veem aí o relato da Dani que abrem muitas portas, né? E empoderam vocês, né? Empoderam vocês médicos a ter esse diálogo de uma forma mais de confiança, né? Porque é o paciente que está trazendo, né? Exatamente. Eu não precisei olhar para ele, que eu sempre examino o corpo todo, aquela coisa para ver as pintas, barará, mas eu não tinha coragem de falar, porque você não faz um co-sculpt aí no flanco? Eu não tinha coragem. Eu falava, tem mais alguma queixa corporal? Se ele falava, não, eu falava, tá bom, não vou abordar, não tenho coragem de abordar. Eu acho que é deselegante, eu não me sentiria bem se eu fosse abordada dessa maneira, então eu não vou fazer isso com o meu paciente. Eu não fazia mesmo. Perfeito. Opa, peraí. Aqui. Voltamos. Isso. Aí, Dani, a gente foi entrando num ponto, movendo aqui para o nosso segundo. Deixa eu botar um laserzinho aqui, ó. Movendo pro. Aqui. Movendo para essa segunda coluna aqui, né, das ferramentas. Esse é o ponto que a gente falou sobre os orçamentos pendentes, né? É. Lembra Aí disso? na correria eu deixava muito passar, assim, tinha indicado um monte de coisa para o paciente. Aí ele veio esse dia fazer a toxina e ele não tinha fechado as outras indicações. E aí, às vezes, na correria, era só o retorno da toxina, eu entrava lá, fazia e tchau. E aí tinha um monte de coisa pendente que eu já tinha indicado e ele não tinha fechado. Então a gente estruturou com a equipe que um dia antes, tanto as meninas da enfermagem como as meninas do comercial checam, conversam entre elas, foi indicado isso, isso, isso. Até onde ele fechou, até onde ele executou, o que mais ele tem para fechar. E aí, cada passagem pela clínica, a gente relembrava o que ele teria de mais indicações. Todo mundo falando a mesma língua. Então, quando as meninas iam lá tirar a maquiagem, passar o anestésico para a toxina, já falava, a doutora também deixou indicado isso, isso, isso. Quer aproveitar para fazer hoje? Aí, às vezes, ela já falava, quero, passa o anestésico, vamos fazer. Às vezes, ainda não sei. Aí, as meninas vinham e me falavam, doutora, ela tem isso, isso, isso indicado. Quando você entrar, você reforça. Aí, eu entro, reforço. Às vezes, resolve fazer agora. Eu falo, não, mas eu volto para fazer isso no retorno. Então, essa integração é muito importante, porque também não adianta nada eu fazer toda aquela indicação maravilhosa e não acompanhar. Eu vi que eu não estava acompanhando. Ela estava vindo aqui, fazendo a toxina, fazendo um sculpt e não fazendo o resto que eu tinha indicado. Exatamente. Exatamente. E eu acho que é isso, né, Dani? A gente falou
cada retorno que o paciente ia fazer, seja para um retoque de algum procedimento, ou uma reavaliação, alguma coisa assim que você falava, nunca mais foi só um retoque, né, Dani? Nunca mais É, foi só aquilo, né? e aí a gente também implementou que a fichinha de queixas ele preenche a cada 3 meses, porque a cada 3 meses ele tem que ter melhorado das queixas iniciais e pode ter surgido outras queixas. Então, de 3 a gente dá novamente a fichinha e sempre surge uma coisa a mais, vamos dizer assim. Perfeito. E é o que você acabou de falar, né? Eu acho que né, existem as clínicas da maior variedade de portes. Muitas clínicas ainda é o médico e a secretária, e o médico executa tudo. Tem clínicas como a sua, né, Dani, que já tem uma equipe maior, que executam as tecnologias, e tem equipe comercial, além de equipe de atendimento. Mas, independente do tamanho, né, dessa equipe, eu acho que é fundamental que seja a secretária, seja uma técnica que esteja lá executando, uma enfermeira, uma físio, etc., essa integração e esse protagonismo, né? Porque É, esse tempo que ele está lá, o paciente está executando, é um tempo riquíssimo, né? Que desde que a equipe esteja com esse senso, esteja, né, o que é o que a gente traz aqui, né? Estudou o prontuário com o médico, tá decoro o plano de tratamento, entendeu as indicações, sabe para que cada indicação serve, né? Então precisa fazer também essa educação da equipe. exatamente, né? Uma coisa dinâmica, né? Cada mês tem uma tecnologia nova disponível, o paciente pergunta, né? E às vezes o paciente chega perguntando de uma coisa que a clínica não tem, né, Dani? Mas não tem Sim, a marca daquilo, mas sim. você tem a. Aí tem esse, não tem esse, mas a gente faz esse que tem a função semelhante. É Exato, sempre a então, gente tem nossas saídas, né? perfeito. Então, eu acompanhei muito isso, né? Essa puxada no bom sentido da tua equipe, né? E a gente fazia as reuniões todo mundo junto, né, Dani? Sim, sim, a gente fechava a clínica para reunião com todo mundo. Até porque eu me preocupava muito em ensinar, as meninas estavam mais próximas de mim ali no atendimento direto com o paciente, mas eu também fui vendo que todo mundo da clínica precisa entender de tudo que a gente faz, porque às vezes surge uma pergunta ali para a recepção, ou ali no comercial, eu, por exemplo, quer tratar de flacidez, mas não vou fechar o ultrassom microfocado. Mas é muito importante o ultrassom microfocado no seu resultado, então essa integração, essa educação da equipe também é super importante. Perfeito. E aí, então é isso, né, gente? Assim, independente do tamanho da sua equipe, seja você e sua secretária aí que esteja aqui acompanhando a gente. Então, o que que eu faço com a minha secretária? Primeiro, né, Dani, tira um tempo para mostrar os seus tecnologias e seus procedimentos para ela, se ela já não tem esse conhecimento, né? Porque paciente na recepção é uma coisinha ali que você puxa um assunto, olha, chegou aqui uma tecnologia nova, né? Posso te falar, né? Desde esse momento, né? Até esses momentos assim, mais de conversão mesmo, a hora que o próprio médico está executando a tecnologia, se não tem alguém para executar, médico, olhe então o histórico desse paciente, né? Faça desse tempo um tempo produtivo para você, né? Então, fulana, tudo bem, ela tá lá executando ultrassom microfocado, né, Dani? Como que era aquilo, né? Olha, eu olhei aqui seu histórico, tal. Vamos aproveitar. Lembra que a gente já tinha te indicado isso? E É, esse momento de conversão é dentro da clínica, né? e é super importante que todos estejam, principalmente o comercial e a parte da enfermagem, físico, acompanhando o prontuário do paciente. Não é fácil, a gente tem que estar sempre no pé. Cadê? Eu sempre falo, cadê o resumo do paciente tal? Antes de eu chamar, eu quero o resumo do paciente tal. O que, que eu indiquei, o que, que ele fez, o que está pendente, o que, que ele já pagou, mas não fez, o que, que ele não pagou e ainda tem indicação de fazer. É um trabalho árduo, Sim. mas eu fico no pé, exijo. Eu nem vou, não vou chamar o paciente enquanto vocês não mandarem o resumo. No teu dia a dia lá na clínica, com que frequência você fazia esses estudos dos prontuários e dos pacientes? Antes da consultoria, nunca. Era uma várzea. Nem E, eu olhava direito, dependendo do quanto eu estava corrida naquele dia, nem eu olhava direito. Tudo que eu já e tinha indicado, não olhava, e passava. depois, aluna aplicadíssima. Agora, todo dia eu tenho que chegar aqui com os resumos já. Muito Hoje tinha bom. um meio pendente, eu falei, enquanto não mandar, eu não vou chamar o paciente. Eu Aí, acho é perfeito. Eu acho que o grande ponto aqui, então, a mensagem, né, Dani, é o quê? É, tempo, trabalho, o trabalho do médico, dono de clínica, vai muito além de só atender, né?
muito além. Vai muito além de só atender o paciente ali, que a gente sabe que é onde mais drena energia, que é onde mais ali você tem que se dedicar, né, Dani? Realmente é a concretização, né, de tudo que vocês fizeram. É o momento que a gente sabe, né, atenção nível máximo, mas se não existe isso, se você não senta toda semana, pelo menos uma vez. Exatamente. É isso que eu ia falar. Agora, assim, eu já tinha, antes da consultoria, eu já tinha 1 hora por semana para gravar vídeo. Depois eu gravo alguma coisinha no dia a dia, mais 1 hora por semana para gravar vídeo, e tinha 1 hora por semana com a equipe que a gente chama de estratégica. Agora eu tenho. Ah, e tinha 1 hora por semana com a enfermagem para ver antes e depois dos procedimentos que estão acontecendo e dos pacientes que eu também estou tratando. Agora a gente também pôs 1 hora por semana com a equipe do comercial para revisar todas as indicações, o que fechou, fechou parcial. Então, praticamente todo dia eu tenho 1 hora com alguma parte da equipe. E Não que esse eu goste, mas eu entendi que era necessário. E que eu acho que vai entrando num automático, né, Dani? No começo ali aquele negócio meio putz, mas a hora que É, vai entrando na rotina, né, na cultura da clínica, né? Esse momento. Gente, é o que eu falo, assim, a gente não coloca na agenda e falar a hora que der a gente não faz nunca. tem que ter disciplina, né, gente? Assim, eu falo, né? Eu tenho clientes que têm clínicas menores que a sua, né, Dani? Nesse formato de médico e secretária, ou médico, secretária e uma assistente de sala, alguma coisa assim. E eu falo, o tempo melhor, o mais bem investido que você pode ter é pelo menos uma vez por semana, 1 hora por semana com a sua equipe. O ideal seria diário, né? Mas se não dá, uma vez por semana, revisando seus números, revisando suas metas, revisando o prontuário dos pacientes. O que que ficou para trás, né? Como que a gente pode, então, pô, a meta do mês é X mil reais. Estamos no dia 15. Cara, estamos abaixo. E aí, o que a gente pode fazer? Os pacientes que estão vão ser atendidos essa semana? O que que ficou para trás? O que que a gente pode, né, otimizar, né? A gente faz a minha reunião com o comercial é exatamente isso. Onde estamos e aonde podemos chegar e cadê as oportunidades, né? Exato. E dentro de tudo que já havia sido planejado, né, Dani? Não estamos inventando nada além do que os pacientes Não, não já estamos inventando nada. precisavam, né? Já Só precisavam. organizamos melhor, vamos dizer assim. Exato. Então, acho que a equipe, com esse senso de dono, então, o recado aqui desse slide é esse, né? Assim, as pessoas com a mesma dor ali, né? Com aquela mesmo senso de para onde que a gente está indo, qual que é o nosso objetivo, qual que é a rotina aqui de cada coisa, e o que que a gente espera de cada colega, né? Aí da equipe. E aí, falando em equipe, né, Dani, teve um momento que eu aliviei um pouquinho para você também e falei, Dani, vou fazer um momento dedicado aqui de treinamento comercial com a galera, né? Eu acho que foi até uma semana que eu acho que vocês estavam viajando, né? Viajando. A consultoria não saiu lá, não arredou o pé. Então, gente, aqui, assim, o que que foi feito, né? O que que a gente mais se depara, né, Dani, nessa questão comercial? Eu sempre pergunto para as pessoas quando eu vou ter um primeiro papo de consultoria, eu pergunto, como que tá a sua área comercial da tua clínica? Né? De propósito, né? Porque a gente sabe Que nem não tá todas, bom. a grande maioria das clínicas não tem, né? Médico e secretário, médico e assistente de sala e tal. Mas o ponto aqui qual que é? Não, eu preciso ter uma área comercial? Não. Você já tem, né? Você e a tua secretária são a área comercial, né? Da tua clínica, né? Como qualquer negócio, uma clínica como qualquer negócio, óbvio, dentro da ética, dentro da indicação do que o paciente precisa, é uma empresa, né? E que tem objetivos, né? Financeiros, que gera empregos, né? E que transforma as pessoas. Então, e como toda empresa precisa vender, né? Sempre de novo, claro que sempre dentro da ética. Então, uma equipe comercial treinada não precisa, é o que eu falo aqui. O maior mito é esse, né, Dani? Ai, não nasci vendedor, sou tímido. Ai, não sei vender. Gente, não existe isso, tá? Para você saber vender, você só precisa de roteiro. Você só precisa saber como, por exemplo, né, Dani, contornar uma objeção, né? As famosas, né, Dani, que eu levei aquele dia para a equipe, né? Treinamento de contorno de objeção. E aí, o paciente falou que vai pensar. E aí? Só tem que decidir ali. Alternativa A, tá bom, fulana, fica à vontade. Ou alternativa B, fulana,
Como que eu posso te ajudar? Te O que que ajudar. você gostaria de pensar para a gente poder te ajudar a tomar essa decisão aqui com a gente, né? Então, são roteiros, são frases, são caminhos dentro dessa esfera aqui de negociação e fechamento, que é para ajudar o paciente a tomar a decisão. O paciente já foi na clínica buscar ajuda, por que que ele não está fechando, né, Dani? Aham, Então, esse momento é um momento fundamental mesmo de treinamento para afiar o machado da equipe e ajudar o paciente a tomar decisão. A venda aqui dentro do negócio médico, né, Dani, é um momento de ajuda, não é um momento de empurrar, né? Eu tenho a maior dificuldade de delegar, mas Não é fácil, né? A gente sabe, mas equipes que têm roteiro, né, que fala assim, bom, então já sei que se o paciente falou que vai pensar, eu não vou falar para ele ficar à vontade, eu vou entender o que que ele precisa pensar. Porque às vezes é um problema, uma questão financeira, às vezes é uma questão de dúvida do tratamento, né? E o às vezes ela fala para mim, ele ainda está com dúvida em relação a algum procedimento. Você pode explicar novamente? Que às vezes ela fala assim, a gente já explicou, mas acho que ele precisa ouvir de você. Aí eu volto e explico novamente, porque nem sempre o paciente entende tudo que você explicou. Ainda mais quando a gente indica vários procedimentos, nem sempre ele entende para que cada um está servindo. Então, às vezes, completamente. elas me chamam e pedem para eu explicar melhor, enquanto o paciente está ali com anestésico, pensando. Então, essa hora, assim, do paciente com anestésico é uma hora bem importante. Perfeito, né? Então, essas objeções, né, dentro desse momento de fechamento, né, gente, eu falo isso para todos os meus clientes, assim, o paciente saiu sem fechar, o processo de tomada de decisão nosso, né, gente, de consumo, é emocional, né? É comprovado já, né, nos livros de neurovendas, neuromarketing, né, Dani? Então, saiu da clínica, a emoção, a temperatura baixa, a razão sobe e as prioridades do dia a dia vão Vão tomar deixando. conta da cabeça do paciente. Exato, exatamente. Fala isso por nós, né? Quem nunca abandonou aqui um carrinho de compras, né, Dani? Eu No, abandonei agora, antes da gente entrar na live. ah lá. É isso, na hora de comprar, a compra, gente, analisando, né, o nosso comportamento de consumo, é um momento de ameaça, né? Então é isso, é o carrinho abandonado. Foi lá, teve uma consulta médica, entendeu tudo que precisava, concordou com o médico, né? Chegou ali no acordo, né? Isso aqui cabe no meu orçamento, tudo mais, foi para fechar, travou, né? Travou porque a gente trava mesmo, é um momento de ameaça. Então, se não tem alguém preparado para ajudar o paciente a acolher e conduzir, né? Deixar o paciente, fazer o paciente se sentir seguro em tomar essa decisão, né? Pegar no braço ali do paciente, vem cá, vamos entender como que eu posso te ajudar, né? Você realizar seu sonho, que é realizar esse procedimento que você tanto quer, a coisa se perde, né? E Sim, eu acho que, por último aqui, né, Dani, que mais que a gente fez, né? Eu acho que falando em processos comerciais, né? Eu acho que foram, pelo menos aqui, eu acho que desses seis, eu acho que cinco a gente trabalhou muito intensamente, né, Dani? Que foi reconvocação, o sim. processo de E teve reconvocação. meses que os reconvocados foram os principais pacientes do mês. Olha lá, né? Então, pacientes que estão ali, que é o que a gente fala, resultado, mesmo que o paciente esteja feliz, satisfação não garante que ele volte, né? Precisa do relacionamento da equipe ali, ativando esse paciente de tempos em tempos, ajudando o paciente, né, Dani, a lembrar dos próximos Sim. passos, né? É muito importante o recall e bem feito, não é qualquer recall, não é mandar uma mensagenzinha igual para todo mundo, não. Tem que personalizar. A gente tem duas funcionárias, né, que ficam no comercial. Então, tem umas que têm mais relacionamento com uns, outros com outras, até pelo horário que os pacientes vêm. Então, elas que têm que falar, não, essa eu conheço, eu lembro, eu vou entrar em contato. Então, esse contato personalizado também faz total diferença. Não é disparar a mesma mensagem para todo mundo. Perfeito. Isso a gente trabalha, né, com as listagens dentro da consultoria, né, Dani? Então, olhamos lá o faturamento histórico dos pacientes, então tiramos a listagem. Quem são os pacientes aqui que estão chegando na hora de agendar a sua próxima toxina, né? Com 5 meses, 4, 5 meses, está aqui. Treina os scripts com a equipe, põe a equipe para rodar essa sequência de contatos, né?
E o que a gente vê na maioria das vezes é o paciente agradecendo, né, o cuidado. Não essa coisa, né, esse receio, né, Dani? Ai, será que eu vou parecer muito comercial? Será que eu vou parecer que eu estou querendo vender para o paciente? Da maneira. Tudo depende como, né? Tudo depende de como você vai personalizar essa mensagem. Exato, mas existem formas de você fazer isso, né, Dani? Com muita elegância, sutileza e que o paciente se sente cuidado, né? Se Sim, sente cuidado dentro dessa jornada. A reativação é quando a gente fala que para os pacientes inativos. Então, quem são os pacientes que estão há 12 meses sem voltar na clínica, né? De novo, sim, aqui sim. a gente está falando de um. Pode falar, Dani, desculpa. Foi essa reativação que foi super importante. Teve um mês que foi, os principais pacientes foram esses que faziam mais de um ano que não vinham. Exatamente, Eles exatamente. vieram, preencheram aquele papel com as queixas, e aí surgiram várias oportunidades de indicação. Eles falaram, e alguns falaram, eu tinha feito meu botox em outro lugar, mas aí eu voltei. É muito legal isso aí também, quando o paciente vai para outro lugar e depois volta, e volta, parece que volta até mais confiante em você. E aí a gente fala, vou cobrar o dobro agora, né? Só para você prestar atenção, né, Dani? Mentira. A estratégia de descer, né, Dani, o tratamento que você já falou lá atrás, mas as listagens que a gente fez também, né, Dani, assim, pacientes VIPs que fizeram os tratamentos faciais e que tinham queixado de corporal, né? O que que a gente vai trabalhar? O que que a gente vai ofertar para trazer esse paciente para descer os cuidados, né, para as outras áreas do corpo, né? E aí aqui tem O tanta Xinga coisa. também ajuda demais. O xizinho da. Exato. E eu lembro aqui que teve coisas assim do tipo, essas são minhas principais pacientes de face que eu sei que assim já estão ótimas e queixaram em algum momento corporal. Vamos pegar algum equipamento que chegou recente na clínica, vamos dar uma sessão para essa paciente, para ela conhecer, para ela já sentir como é que é o tratamento para essa área que ela queria. Fizemos isso, né? Fizemos também. Uhum. Usar de forma estratégica, né? As máquinas que acabaram de chegar, enfim, são investimentos que você faz que, gente, pode ter certeza, vão trazer muito mais retorno do que o investimento em tráfego pago, né? Dos Ah, pacientes é que já verdade. conhecem, né, Dani? Uhum. Então, o- Bem. e o que a gente vê na literatura de marketing, nas literaturas de vendas, é isso. É 5 a 7 vezes mais barato e mais rápido você vender de novo para um cliente que já é seu, né? Do que começar do zero. Então, aqui a gente fez um contato com esses pacientes, trouxe esses pacientes para experimentar, para avaliar uma nova tecnologia corporal ali na clínica, relacionada às queixas, e esses pacientes fecharam, né? Porque são pacientes VIP, são pacientes que gostam, né? Que gostam de se cuidar, que têm perfil para os tratamentos estéticos. Então, E que já tem fora- confiança no meu trabalho, né? perfeito. Exatamente. E os orçamentos em aberto, que também é um pote de ouro aqui, né, Dani? O orçamento de aberto também é um pote de ouro, é difícil você organizar, né? Então, hoje as meninas têm esse meu plano anual com pastinhas diferentes. O que foi em aberto está numa pastinha que, de tempos em tempos, elas têm que revisar e ver se está na hora de chamar para falar que seria o mês de fazer aquilo conforme o planejamento que a gente fez do ano. Exatamente. Muito bom. Então, pequenas coisas, estão vendo, gente? A gente não reinventa a roda, né, Dani? A gente não cria coisas mega mirabolantes dos A gurus de gente vendas organiza da algumas internet. coisas, organiza processos. Organiza o processo. Exatamente. Isso potencializa muito, né? Então, acho Se a que gente for ver, nem eram coisas que eu nunca tinha feito na vida. Eu até já tinha feito, mas não estava levando a sério como eu deveria levar. perfeito. E eu acho que nosso último slide aqui, recados finais, né, Dani? E eu acho que a gente conecta lá com o tema da live, né? Gente, então assim, para crescer, para faturar mais, para destravar o faturamento, vocês não precisam fazer mais, vocês não precisam de mais pacientes, né, Dani? Nitidamente não. Não para ter o desespero de novos pacientes. Exato, e eu acho que esse slide, né, tão lindo essa foto, né, do teu pequeno, Ai, que eu acho que você trouxe isso num dos convites da live, né, Dani? Do desafio que é agora mãe e dona de clínica, dona de um negócio, conseguir ter mais tempo para o pequeno sem prejudicar teu faturamento, porque agora você está num outro patamar, né, de ticket médio, de experiência do paciente que te permite atender menos
e manter ali um nível dentro do que vocês esperam, né, de faturamento, de tempos muito produtivos, né, Dani? Muito mais produtivos. Até porque antigamente eu não tinha. Eu podia ficar aqui até as 10, que é o que eu fazia, Quando eu não podia tem resolver live, né? Quando não tem tudo, live com consultor. eu podia. Entre o paciente. Hoje em dia não, hoje eu tenho que otimizar o meu tempo. Enquanto eu estou aqui, eu tenho que estar tudo muito bem otimizado, senão eu vou ficar aqui 10 horas por dia e não faz mais sentido hoje na minha vida. Fez durante muito tempo, mas de agora em diante não vai mais fazer, né? Acho que nunca mais. Então, preciso otimizar, organizar os processos, organizar a minha equipe, me organizar para que o tempo que eu esteja aqui seja o máximo produtivo possível. Perfeito, perfeito. Então, gente, acho que são esses, resumindo tudo que a gente falou agora, né? Acho que são esses os grandes blocos aí de aprendizados, né? Acho que para crescer tem que olhar para dentro primeiro, né, Dani? Isso que a gente falou. Sim, com Esquece certeza. tráfego, gente. Organizar a clínica, se aprofundar nos seus próprios pacientes, não ficar com desespero de querer ter novos pacientes, investindo uma grana em tráfego, essas coisas que nem sempre acertam o seu alvo. Aqui a gente ficou mais de ano e os pacientes que entravam em contato, a gente vê que não tinha nada a ver com o perfil de paciente que a gente queria, é muito difícil você acertar. E com todo mundo que eu converso, acaba tendo essa mesma opinião, né, Pedro? Exato, exato. É serviço médico, né, gente? Vamos lá, né? Não é um tráfego de um infoproduto, de uma aula de marketing digital, né, Dani? É, É uma aula sobre como mexer no cloud, né? No inteligência artificial. É serviço médico, né? Então não é num único post, né? Que esse paciente vai clicar e vai comprar, né? É uma coisa muito, é um processo de uma janela de venda muito longa, né? Sem falar dos curiosos, é exatamente o que uma você falou. construção de confiança, né? Exato. Então, olhem para a base atual de vocês, gente, com essas estratégias que a gente mostrou. Não pensem no preço, não, vocês não são os pacientes de vocês. Né, Dani? Teve um outro cliente que falou, cara, eu não indico toxina no pescoço porque, putz, eu não gosto do resultado em mim, eu não vejo e tal, mas eu falei, fulana, você não é a sua paciente, né? Se o seu paciente tem indicação, né, ali para platina, Em relação a também indicar mais procedimentos, você não sabe o quanto o paciente está a fim de investir nele naquele momento, o quanto aquelas queixas, as dores dele são importantes para aquele momento de vida. Então, às vezes, ele está a fim de investir uma grana que eu acho alta, mas que o paciente não acha. exatamente. Ele E eu não. me surpreendi bastante com isso. Às vezes eu falo, essa paciente aqui, acho que ela não vai fazer nada. E ela fechava os pacotes anuais. Então, tive gratas surpresas em relação a isso. Exato. O nosso papel tem que ser feito, indicar tudo que o paciente precisa, o papel de vocês. Cabe ao paciente dizer se é o momento ou não de fazer tudo ou parte, né, Dani? E seguir com a jornada dele dentro da clínica. Isso. Então, eu acho que cada visita fala sobre isso, né, de a gente otimizar ao máximo ali com o paciente, porque o paciente que mais investe é o que mais tem resultado. Esse alinhamento entre as equipes, né, e essa recorrência, essa jornada que vai criando essa previsibilidade de crescimento, né, sem precisar trabalhar mais, né, Dani? Sempre só olhando na qualidade, não na Sempre quantidade, né? ser agressiva nas indicações, vamos dizer assim. Perfeito. Gente, o que a gente tinha aqui de conteúdo era isso. Acho que cabe agora a gente abrir aqui, se alguém quiser tirar alguma dúvida que a gente não abordou, mandem no chat, ou se quiser também agora abrir microfone, não tem problema. Acho que vai ser muito legal também ter essa troca. Acho que a gente passou bastante coisa também. Se não tiver, também fiquem à vontade. E o recado que eu queria dar no final, Dani, qual que é? Sempre quem fica até o final tem que ter um benefício, né? Então, assim, gente, uma condição aqui da consultoria que eu estou fazendo para quem acompanhou a live aqui com a doutora Dani. Esse aqui é o QR Code do meu Instagram, tá? Se você entrar lá, me seguir e me mandar no direct, né? Eu tô abrindo 2 vagas para o mês de julho para atender 2 pessoas interessadas em fazer um primeiro diagnóstico e em bater um primeiro papo do que pode ser feito sem compromisso nenhum, Dani. Ótimo! Mas e quem já é sua cliente, Pedro? Tem que ter vantagem também. Quem já é cliente, só me bater um fio aqui que a gente marca, a gente marca na hora.
Mas quem quiser conhecer, quem quiser bater esse papo, manda um direct, me segue, manda um direct que eu estou abrindo 2 vagas, então, cortesia da consultoria, para quem acompanhou até agora, para um bate-papo de diagnóstico e plano de ação, como se fosse uma consultoria mesmo, né? Sem compromisso. E aí, se fizer sentido seguir, a gente segue, se não fizer sentido, a gente não segue. Mas também a gente tem esse lado de ajudá-los, né? Que vai além, que eu acho que se conecta muito com o propósito da consultoria, que é fazer grandes médicos, excelentes tecnicamente, se tornarem grandes gestores, né? E prosperarem na vida, né? Não só financeiramente, mas ter mais tempo com a família, né, Dani? Sabendo que as coisas Que é o mais importante, né? estão indo bem nos negócios, né? Então, acho que era esse o Legal. recado de hoje. Dani, não te perguntei alguma coisa que você gostaria de falar? Pedro, acho que não, acho que a gente falou tudo. Tudo e E mais um eu deixei pouco, de né? falar uma coisa que foi importante aqui no nosso dia a dia da consultoria. Como é que é? Eu deixei de falar alguma coisa? Não, eu acho que a gente falou tudo e mais um pouco. Eu acho que essa jornada funcionou muito, né? Também acho que fechando minha fala aqui, porque você teve disciplina. Você foi Ah, a muito gente tem disciplinada, preguiça. né? É. Você e sua equipe. Então a consultoria só dá resultado também quando do outro lado o cliente entende que ele tem a Eu parcela anotava dele. todos os to-dos e te entregava na reunião seguinte, né? E a gente vê esse padrão mesmo, Dani. Assim, os clientes com mais sede, com mais disciplina, são os que mais aceleram, né? São os que mais crescem e vê o resultado. Então, é um trabalho sempre de 4 mãos, né? A consultoria É mais mais de nova, 4 mãos. muitos mais, né, Muitas Dani? mãos. Muitos mais ali na clínica. Eu não sei se veio alguma pergunta no chat, acho que não, mas queria agradecer então, né, a disponibilidade de vocês, estar aqui com a gente até agora, 20 para as 9 da noite, nessa noite quentinha aqui em São Paulo. Pedro, E eu que agradeço. Você foi super importante para mim nesse momento da minha vida de mudanças. E eu tenho certeza que os ensinamentos que você me passou vão ficar para sempre e que a gente vai fazer novas frentes de melhoras aí na clínica ao longo dos próximos meses, dos próximos anos. com certeza, Dani, fico muito feliz, né, de ver isso, de ver essa transformação onde todo mundo ganha, né? Então esse processo de ganha, ganha, ganha é o que move a gente. Brigadíssimo, brigadíssimo, adorei. Acho que a gente tem que Eu marcar mais também. papos, né, Vou marcar. e para a gente ir também dividindo, né, compartilhando conhecimento com os colegas, né? Acho que isso é uma generosidade da sua parte muito grande, né? Acho que diz muito do seu caráter também, de como você enxerga as coisas. Fico muito feliz, Dani. Obrigado, então, Dani, de novo. Obrigada, Pedro. Obrigado a todos, pessoal, um Beijo. prazer. Obrigada, De novo, gente. Boa noite. Boa boa noite. Quem noite e até quiser, a quem próxima. quiser nos seguir lá no Instagram, então, ter acesso a esse momento, estaremos à disposição. Uma boa noite. Boa Até noite, mais. gente. Valeu, tchau, tchau.